Bem, vamos mais uma aula de complemento referente à disciplina de algoritmos e linguagem de programação. O que nós vamos abordar seriam aqui, nesse caso, as formas de expressar de um algoritmo, tendo elas a linguagem textual, a pseudolinguagem e o fluxograma. Para se expressar um algoritmo, podemos utilizar algumas das três formas abaixo. Linguagem natural, que se assemelha muito à linguagem do ser humano, né? Então, na linguagem natural, quando a gente faz a descrição, quando a gente faz a montagem do algoritmo, é muito parecido, muito próximo ao que a gente, na verdade, conversa, né? Muito próximo ao que a gente já está acostumado no nosso dia a dia, né? Ela tem a vantagem de ser fácil, vamos dizer assim, mas tem a desvantagem também de ser imprecisa, né? Então, para um computador, isso não é tão bom. Um computador que só entende zeros e uns, verdadeiros ou falsos, isso não é uma coisa tão boa assim. A pseudolinguagem ela é bem semelhante às linguagens de programação, sem entrar em grandes detalhes técnicos. Há palavras reservadas, a qual serão usados como comandos específicos. A pseudolinguagem ela já é um meio termo, né? Ela não é tão parecido com a linguagem natural, com a nossa linguagem humana, mas também ela ainda não é exatamente uma linguagem que a gente pode pegar e compilar no computador, né? Ela não tem esse processo de tradução ainda. Então, ela é uma linguagem que a gente consegue utilizar, mas que está assemelhando bastante já uma linguagem de programação. Palavras reservadas são palavras que nós não podemos utilizar como sendo constante ou variável. Já é um comando que a gente precisa utilizar dentro da linguagem e o computador, teoricamente, iria entender esse comando. Tá? Nós vamos ver depois mais para frente, na linguagem mesmo específica, né? O que são realmente as palavras reservadas. O fluxograma ele tem a representação gráfica que possibilita enxergar a interpretação visual do algoritmo. O fluxograma é mais uma visualização para nós, seres humanos. Ele é mais fácil de a gente conseguir interpretar pelo visual. Por quê? Porque ele tem gráfico, né? A gente consegue ver mais fácil esse tipo de algoritmo. Por quê? Porque ele permite que a gente consiga identificar mais rápido quais são os comandos. Nenhuma das três formas que foram citadas servem para que computadores entendam e executem os comandos ordenados. É necessário que uma linguagem de programação seja utilizada para que posteriormente seja compreendido pelo computador. Então, as três formas que nós vimos, na verdade, é para o ser humano. Como a gente está aprendendo agora a ter um raciocínio, certo, computacional, fazer com que um computador entenda os comandos passo a passo, né? Isso é mais fácil para nós, mas a máquina em si ainda não entende nenhuma delas. Bom, exemplo da linguagem natural, né, seria ligar o fogão em fogo baixo, separar um ovo, uma colher de sobremesa de manteiga e sal a gosto, quebrar o ovo em uma tigela, colocar o sal na tigela. Então, isso daqui fica muito fácil para o ser humano, na verdade, entender. Só que a máquina em si, ela não tem muito entendimento disso. Por quê? Porque não é tão preciso. Por exemplo, aqui, ligar o fogão, né, em fogo baixo. O que seria o fogo baixo? Né? Seria 10 graus, 20 graus, 50 graus, 60 graus Celsius. Então não dá para saber. Né? Simplesmente ele está falando fogo baixo. Ainda há uma imprecisão aqui. Para a máquina, o que eu tenho que falar? Ligar o fogão em 100 graus Celsius. E acabou, tem que ser preciso. Tá? Então aqui, por mais que seja fácil de entendimento para o ser humano, para a máquina ela não serve tanto. No caso aqui da pseudolinguagem, né, informar a soma de dois valores. Entradas, valor 1, valor 2, do tipo real,
saídas, soma do tipo real. Então, isso daqui eu já tenho mais comandos a serem dados. Ler, ó, esse cara aqui é a leitura de dois valores, valor 1 e valor 2. Soma, recebe valor 1 mais valor 2. Isso daqui, sim, eu já tenho comandos que a máquina já consegue entender melhor. Eu já tenho mais precisão. Então, nessa parte de pseudolinguagem, para a máquina, é melhor. Agora, quando a gente fala em fluxograma, né, ó, a gente tem início, entrada, valor 1 e valor 2. Esse símbolo aqui, ó, ele serve tanto para entrada quanto para saída, né, ó. Então, aqui ele está esperando que o usuário digite o valor 1 e o valor 2. O valor 1 vale 5, o valor 2 vale 7,5, tá? A soma recebe valor 1 mais valor 2. Então, o que foi passado aqui para essas variáveis vai ser o quê? Representado aqui no soma recebe valor 1 mais valor 2. A saída, ó, então o que vai ser impresso? O valor da soma, né? E finalmente o fim. Então, a representação do fluxograma por ser humano é uma coisa muito legal, muito bacana. Por quê? Porque a gente consegue identificar rápido através do quê? Através dos símbolos. Algumas observações, né? Podemos perceber que as três formas de representação de algoritmos podem chegar ao mesmo resultado, dado o mesmo problema, mesmo que tenhamos desenvolvimento de algoritmos variados. Ou seja, eu tenho um problema a ser resolvido. Tá? Se eu der para 2 ou 3 pessoas resolverem, nem sempre o desenvolvimento vai ser exato. Aliás, quase sempre vai ser diferente. É muito difícil mais de uma pessoa ter exatamente o mesmo raciocínio, tá? Mesmo assim, ainda pode ser que o resultado seja igual. Tendo um resultado igual para o problema em si sendo resolvido, não há problema algum. Porém, a pseudolinguagem é a mais precisa, deixa pouquíssimas dúvidas no que se deve fazer, e o fluxograma possui um melhor visual para entendimento do algoritmo, que é o que a gente comentou nos slides passados. Bom, então a fase de desenvolvimento simplificado, né, de um código aí de computador. A gente vai precisar fazer o quê? O entendimento e interpretação do problema a ser resolvido. Né? Então, é fundamental, é a primeira parte de todas, você entender, você conseguir interpretar qual é o problema, correto? Sem essa interpretação, a gente não consegue realmente dar andamento no que a gente deve fazer. Posteriormente, desenvolver o algoritmo para resolver esse problema, sendo ele em linguagem natural, pseudolinguagem ou o fluxograma. Sempre agora, quando a gente está aprendendo esses passos, é legal a gente estar fazendo o quê? É legal a gente estar utilizando pelo menos a pseudolinguagem e o fluxograma. Pelo menos são dois modos aí de a gente estar comparando um ao outro. Um, na verdade, vai fortalecer o outro. A gente consegue fazer com que seja, na verdade, duplamente checada se esse raciocínio que a gente está fazendo vai estar certo ou não. Posteriormente, a gente tem o que? A transformação do algoritmo resolvido para uma linguagem de programação, também chamado de código-fonte. Então, a gente vai pegar, posteriormente, esse algoritmo que a gente desenvolveu, né, na fase 2 aqui, e na fase 3 a gente vai traduzir ela para uma linguagem de programação. Ou seja, a gente vai utilizar realmente os comandos de uma linguagem para que o computador entenda. Entenda entre aspas, tá? Ainda não vai ser essa fase. Posteriormente, eu vou ter um código já definido, numa linguagem de programação pré-estabelecida. E no quarto passo aqui é o que vai existir, que a gente chama de compilação ou interpretação de código-fonte. Então, a gente já vai ter a linguagem de programação C ou Python, né, para que ele seja executado em um computador. Né? A execução de um arquivo binário por um computador seria a última fase, seria o nosso programa realmente feito. Correto? Então, a gente vai chegar até esse passo aqui no nosso curso. Bom, o que será utilizado? Né? Será dado mais ênfase ao fluxograma e ao pseudocódigo no decorrer do curso. Com o fluxograma é possível visualmente entender melhor o código que está sendo executado.
Com a pseudocódigo, ou pseudolinguagem, melhor dizendo, estaremos escrevendo a lógica mais próxima da linguagem de programação. Então, para o nosso curso em si, os dois, né, vão ser utilizados aí. E com isso, a gente termina mais uma aula aí complementar dessa semana. Obrigado e até mais.